Olha, os casos de engasgamentos em crianças e adultos são cada vez mais comuns e nos servem de alerta. A situação, de fato, exige rapidez, frieza e eficiência. Tudo acontece muito rápido e muitos, inclusive, não sabem o que fazer quando se depara com essa situação. Afinal, será que você que está nos acompanhando agora estaria preparado para agir quando necessário? A partir de agora, esse é o nosso assunto do quadro Dicas do Bombeiro. Aqui conosco, Capitã Sofia, prazer conhecê-la, bem-vinda aos nossos estúdios. Prazer, bom dia a todos que estão nos assistindo. Capitã, nós falamos agora de um caso de um sufocamento, não foi nem engasgamento, né, de uma recém-nascida, infelizmente, mas as crianças de fato estão suscetíveis a esse tipo de situação do engasgo, não é? Por quê? Porque criança, né, principalmente criança pequenininha, quer conhecer ainda o mundo, tudo quer levar os objetos que tem em casa na boca e vai de tudo, brinquedo, até comida mesmo, com um volume um pouco maior e até moedas, né, capitã? A estatística aqui em Alagoas, ela é diferente dos outros estados? Vocês atendem uma quantidade maior, de fato, desses casos aqui no estado? A estatística aqui em Alagoas é muito parecida com o resto dos estados do Brasil. Sim. Mas é um acidente comum, sim, um acidente doméstico comum e que precisa ter muito cuidado, mas pode ser evitado. Bom, como é que a gente pode, então, reconhecer, de certa forma, quando uma pessoa está engasgada? Não é uma simples tosse. Você percebe que ali, porque tudo é muito rápido, né? De fato, tem uma situação perigosa. É um sinal universal para o engasgamento, a pessoa coloca a mão no pescoço. Se for uma criança, a partir de uns 2, 3 anos, ela já faz isso, né? Um bebê ainda não, mas a criança, um adulto, ela já faz isso, é um sinal universal. Além disso, ela pode tentar chorar e não conseguir, ou o choro ser fraco, é o chamado choro mudo, tentar falar e não conseguir, apresentar arroxeamento nas extremidades dos dedos, da boca e até chegar a desmaiar. São sinais importantes e o tempo de reação, né, capitã, ela é muito rápido, é preciso ter esse nível de consciência e frieza, né? Sim, é muito importante. O Corpo de Bombeiro, ele está pronto para servir a população 24 horas, mas se você já souber fazer algumas manobras, você pode ajudar e até salvar aquela vida. É verdade. Eu queria, a senhora trouxe inclusive um bebê boneco, né, para que a gente possa demonstrar como é que de fato as pessoas devem agir. Mas olha, nós temos inclusive um vídeo, né, exatamente que aconteceu em junho do ano passado, onde um policial militar que está aí, né, sem a farda, evidentemente, consegue, né, ele estava na rua, a criança se engasgou com uma moeda, olha só que situação, uma moeda, e aí ele se deparou com essa situação e foi socorrer de fato essa criança. E aí eu queria saber o seguinte: primeiro, se esse procedimento está correto, de que maneira de fato isso deve acontecer, se na criança a manobra de Heimlich, ela pode ser feita, enfim, como realmente numa situação que exige tanta frieza deve ser feita, sobretudo numa criança. Bom, uma situação dessa a gente fica muito nervoso, né? Às vezes é um filho nosso, um sobrinho, e a gente faz movimentos assim, pensando, quer ajudar, balança a criança, coloca ela de cabeça para baixo. Muita gente diz que assopra no rosto dessa criança. Isso não funciona. A manobra mais mete o dedo na garganta, né? Tem que ter muito cuidado com isso, porque no lugar de você retirar o objeto, você pode empurrar o objeto e piorar a obstrução. Aí a manobra correta é a que a gente vai mostrar hoje, é a manobra mais eficaz. Perfeito. No caso do vídeo especificamente que aconteceu na cidade de Franca, em São Paulo, esta manobra que ele está fazendo aí é a manobra correta? Não é a manobra correta. De certa forma, ele tentou colocar a criança de cabeça para baixo, né, que isso já ajuda, a gravidade, deu umas tapinhas nas costas das crianças, mas para essa idade já é a manobra de Heimlich. Perfeito. Então, vamos acompanhar então. Você trouxe exatamente aqui um boneco. Nosso produtor Henderson está ali passando agora o boneco. Enfim, aí a gente vamos simular aqui como se fosse um bebê de quantos anos? Um bebê com menos de 1 ano. Com menos de 1 ano. Com menos de 1 ano. Que é mais frágil, inclusive, né? Muitas vezes se engasga até com o próprio leite, né? Exatamente. Que o corpo estranho, que a gente chama, o objeto estranho, tanto pode ser líquido
como sólido, né? Numa criança é muito comum leite, o vômito, num bebezinho. Perfeito, perfeito. Então, a gente está ali, né? A mãe percebeu alguma coisa errada, o que fazer então, capitã? Se for um bebê ou uma criança acima de 2 anos, uma coisa importante, se ela estiver tossindo, é um sinal que a obstrução é parcial, não é total. Isso é bom. Então, você, por enquanto, não vai fazer ainda nada. Você vai só colocar ela em pé ou sentado numa posição confortável e vai, se a criança já tiver um entendimento, orientar que ela continue tossindo. O bebê você só senta e tenta deixar que ele tossa, porque a tosse é o mecanismo de defesa natural do corpo para expulsar aquele objeto. Mas se a criança não conseguir tossir, tentar falar, né, é um sinal de obstrução total. Aí você pode fazer uma manobra e ajudar. Evidentemente com crianças um pouquinho maiores que têm uma certa noção do que esteja acontecendo, né? Sim. No caso de um bebê, a coisa se complica mais ainda. Exatamente. Primeira coisa, ligue para o Corpo de Bombeiros ou para o SAMU. O número do Corpo de Bombeiros é 193 e do SAMU 192. Mantenha calma. Se você tiver com o celular, coloque o celular a ligação no Viva Voz, preste atenção o que o atendente está falando, porque a pessoa que está no outro lado da linha é um bombeiro e ela está preparada para orientar você o que fazer. E basicamente ele vai acionar uma viatura e mandar você fazer essas manobras, que eu vou demonstrar aqui. Nesse caso especificamente então, vamos lá. Numa criança, ela está engasgada, não está conseguindo chorar, você vai colocar a criança nessa posição, abrir a boca da criança, observar se você consegue ver o objeto. Se você conseguir ver o objeto, você pode fazer um movimento de pinça, tentar tirar, ou com o dedo mindinho, fazer um gancho e puxar, mas só se você ver. Se você não vê, você não faça isso às cegas não, essa procura, porque você pode empurrar o objeto, como eu falei. Se você não conseguiu ver e não conseguiu tirar, você vai colocar o bebê nesta posição com a cabeça mais abaixo do que o resto do corpo. Vou mostrar aqui, tentar abrir a boca do bebê nessas duas posições aqui, ou com o polegar e o indicador, e dar tapinhas, 5 tapinhas nas costas do bebê. 1, 2, 3, 4, 5. É um tapinha para frente, né? Moderada, para baixo. Moderada, vamos lembrar que é um bebê para não machucar ainda mais, né? Moderada, nem forte demais, nem fraco demais, porque tem que empurrar. Perfeito. Aí você vai colocar o bebê nesta posição e vai fazer 5 compressões no meio do peito do bebê. 1, 2, 3, 4, 5. Uma coisa sucinta e de leve, né? E tem que ter uma certa rapidez, porque a frequência cardíaca do bebê ela é mais rápida. Claro. Aí você vai, nesse momento, vai depois olhar novamente. A boca do bebê abre, depois que fizer as compressões, porque neste momento, depois dessa manobra, o objeto já está visualizado, aí você retira o objeto. Se você não viu, repete a manobra. Parece complicado, mas não é. Você lembra, 5 tapinhas de um lado e 5 compressões. Isso também se faz com a mesma forma quando for líquido? Sim, da mesma forma. Não tem nenhuma diferença. Perfeito. Aí, até quando você vai fazer isso? Até a criança expulsar o objeto ou o socorro de emergência chegar no local. A partir de que idade a manobra de Heimlich pode ser usada? A partir de 1 ano. Mas digamos que a criança tem 2 anos e você ainda consegue fazer esse movimento. Você faz esse movimento. Mas se a criança estiver acima de 1 ano e você já não conseguir posicioná-la nessa posição aqui, colocá-la nessa posição, você vai fazer a manobra de Heimlich adaptada à altura dela, né? Ela é pequenininha, então você pode se ajoelhar, por exemplo, colocar ela em pé, de costa para você, ou apoiá-la no joelho. Certo. Eu vou usar o boneco, mas imagina uma criança de 4, 5 anos. Perfeito. Aí a manobra de Heimlich é o seguinte, você vai fechar uma das mãos, com o polegar em contato com a barriga da criança, a posição é entre acima do umbigo e abaixo do externo, que é esse osso do meio da gente. O osso que nós temos aqui do estômago, né? Terminou o externo, você coloca no meio, entre o umbigo e o externo. Com a outra mão, você apoia a mão fechada e você vai fazer golpes no movimento de J, para dentro e para fora. Esse movimento. Você vai fazer até ela expulsar o objeto. Ou o socorro chegar, ou a criança pode desmaiar. Tanto a criança e o bebê. E aí, desmaiou. O que é que a gente vai fazer, né? Então, aí o desespero bate total, né? Piora. E a situação realmente é ainda mais grave, porque ela pode, em poucos segundos, entrar em parada cardiopulmonar. Aí, novamente, importante manter a calma
escuta o que o atendente está falando e ele vai mandar você, por exemplo, começar a fazer RCP para leigos. RCP? Você vai RCP? Explica para a gente. Reanimação cardiopulmonar. Neste caso, alguns protocolos dizem assim, você não precisa olhar se tem pulso, né? Porque essa questão de olhar se uma vítima está com pulso, às vezes é difícil até para uma pessoa treinada. Uma pessoa não treinada, um leigo, não considera, você nem olha, porque a chance daquela criança já estar em parada cardiopulmonar, neste caso, é grande. Então, o protocolo diz que você já comece a RCP. Vou demonstrar. Você vai pegar a criança desmaiada ou o bebê, segurar a cabeça dela, cuidar e colocar num local rígido, uma superfície rígida. Pode ser o chão ou uma mesa, por exemplo. Perfeito. Se for um bebê, você vai fazer compressões com os 2 dedos no meio do peito. E se for uma criança acima de 1 ano, você vai usar só uma mão e realizar as compressões. Essa é a diferença para o adulto, porque adulto é 2 mãos, a criança é uma mão. Quando é que você vai parar? Em 3 situações. O socorro chegou, você vai dar lugar ao socorrista. Você não aguenta mais fazer, aí você vai pedir a outra pessoa para que continue. Ou a criança mostrou alguma responsividade, se mexeu, chorou, aí você para. Perfeito. Olha, e tudo isso em 30 segundos, em 1 minuto, porque tudo está acontecendo, eu preciso manter a calma e a tranquilidade acima de tudo. E é por isso que eu defendo, tenho certeza que a capitã também vai defender, o curso de primeiros socorros devia ser algo que estivesse dentro das disciplinas aprendidas na escola, desde pequenininho, porque vira e mexe, todo mundo se depara com uma situação que precisa, de fato, de um atendimento urgente naquele momento e muita gente se sente incapaz, de fato, né? Por quê? Porque não tem o conhecimento, muitas vezes. Então, fica a dica aí para que a gente possa incluir, né? Já passou da hora de incluir o curso de primeiros socorros ou disponibilizar de uma forma mais gratuita ou mais barata para a população, para que isso possa estar disponível a todo mundo. É isso, capitã? Sim, com certeza. Muito obrigada, Tiago, pelo espaço, por esse espaço tão importante da gente passar dicas para a população que podem realmente salvar vidas. Capitão, muito obrigado. Transmita mais uma vez o nosso abraço a todos da corporação, dizer que essa parceria está mais do que forte, viu?